pessoal, boa noite. Como é que vocês estão? Vai falando aí nos comentários que hoje vocês podem, não privei vocês de falar. Hoje é o dia de vocês falar mesmo, então aproveita aí. Então, isso a gente vai dando um tempinho aí até o pessoal entrar, pra gente poder começar com a live bombando. Deixando vocês aqui para me ver, porque senão não me vejo direito. É bom me ver. Então vamos lá, pessoal. Ontem a gente fez um traçado bacana aí sobre os temperamentos, necessário, um pouco chato. Eu não consegui fazer da forma mais gostosa da gente poder ouvir aquilo, porque não tem um modo muito gostoso. Mas eu me esforcei hoje, eu acredito que vocês vão gostar mais, porque hoje a gente já começa a entrar na dinâmica do que é o temperamento em si. Lucas, como que eu vou enxergar isso na prática? E hoje a gente vai começar a ver isso um pouco melhor. Acredito que a live vai ser menos extensa do que ontem. Então vamos lá então, vamos começar com uma oração breve aqui já, a gente já começar a dar início aí ao conteúdo, tá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezei as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita, eu tenho sede de almas, ó Senhor. Não sou um dos seus melhores guerreiros, mas te peço a graça de ser perseverante, como tu fostes até a cruz, pois teve sede da minha pequena alma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos lá, né, pessoal? Já começando falando aí dos 4 temperamentos, que vocês estavam ansiosos aí. Bom, eu já queria hoje começar, já estava terminando de fazer aqui, para vocês virem copiando, esse esqueminha aqui. Eu vou precisar que vocês peguem o caderno, o papel, não sei o que vocês têm, material escrevente que vocês têm aí, e façam esse esqueminha aqui. Eu vou narrar aí para vocês e vocês vão fazendo aí. Vocês vão fazer uma cruz no centro desse papel, para a gente já entrando nessa divisão dos temperamentos, vocês vão fazer uma cruz, tá? No caderno. Assim que vocês terminarem a cruz, eu vou mostrar aqui que aí talvez fica mais fácil vocês enxergarem. Aqui no canto superior esquerdo, tá? Do quadro da cruz, a gente vai escrever a palavra sanguíneo. Por quê? Porque essa parte corresponde ao sanguíneo. Vocês vão entender isso quando terminar o esquema. Aqui não está 100% montado, não. Logo no campo superior direito, a gente vai escrever a palavra colérico, tá? No campo inferior esquerdo, a gente vai escrever a palavra fleumático, tá? E aqui no campo inferior direito, a gente vai escrever a palavra melancólico, tá? Porque cada um desses quadrantes correspondem aí ao que diz respeito a estes temperamentos, e vocês vão entender como assim que eu terminar de montar esse esqueminha, tá? Bom, para a gente saber qual que é o nosso temperamento, para a gente saber qual que é o temperamento em si, a gente precisa de algumas coisas que são importantes a gente ter em mente aí, tá? Então, para isso eu vou precisar relembrar algumas coisas que a gente falou na live de ontem, né? A gente tem lá o simbolismo do 4, que diz respeito à universalidade, ou seja, o temperamento ele está na personalidade? Sim, mas existe um outro ponto, que é o ponto mais específico dele, que é o temperamento ele se encontra na nossa biologia, vamos dizer assim. Ele é uma inclinação biológica que a gente tem. E como que a gente vai descobrir qual que é o nosso temperamento a partir disso, né? Então a gente tem lá o número 4 com o simbolismo de universal, ou seja, diz respeito às coisas da Terra. É mais ou menos isso, seria mais ou menos isso, né? Como que a gente vai descobrir qual que é o nosso temperamento? A gente faz 2 perguntas e para cada pergunta a gente vai dar uma resposta, claro. E a partir dessa resposta a gente já começa a descobrir um pouco mais qual que é o nosso temperamento, tá? E eu vou fazer um esqueminha com vocês aqui, tá? Que é o seguinte, a primeira pergunta é a seguinte, a gente se faz a pergunta assim, quando eu sou
apresentado uma ideia, alguma coisa, ou quando alguém me irrita, alguém me faz uma gracinha, eu reajo rapidamente, ou seja, a minha reação ela é rápida ou ela é lenta, ou seja, eu demoro para pegar o que está sendo dito, o que está sendo falado. Quando eu estou sendo irritado, eu me irrito com facilidade. A irritação ela a palavra mais fácil da gente compreender, porque a gente não tem ela todos os dias, mas quando ela acontece é uma coisa que fica marcada em todo mundo. Então o ponto é, primeira pergunta, eu me irrito com facilidade? Sim ou não? A primeira pergunta que a gente se faz. E a segunda é, depois de irritado, isso dura? Sim ou não? Isso passa rápido? Sim ou não? Certo? Então essas são as duas perguntas que são feitas para a gente ter uma dimensão do que é o temperamento, de qual que é o nosso temperamento. E aí é basicamente assim, eu me excito com facilidade e excitado uma vez, né? Estimulado uma vez. Eu permaneço estimulado, eu perco ali aquele ânimo, aquela animação com rapidez. Então é assim, quando a gente entra na dinâmica dos temperamentos, a gente vai ter aí, né, os 4 quadrantes: sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico. E a gente vai ter aí, para a gente identificar um pouco melhor eles, a gente vai escrever os 2 pontos, só para a gente já entrando nessa dinâmica mais profunda dos temperamentos. A gente vai escrever aqui, ó, no lado do sanguíneo e do fleumático, aquilo que eu tinha falado ontem, que é a umidade. Úmido, tá? E aqui embaixo a gente escreve a palavra seco. Do lado do colérico, que é o polo oposto desse traçado, e essa é a necessidade da cruz, a gente vai escrever seco. Tá? Então a gente sabe que existem pessoas, por exemplo, olhando agora para o aspecto da umidade e da secura, a gente sabe que existem pessoas que são mais secas do que outras, né? Então às vezes, geralmente uma pessoa muito seca, que dá para a gente pegar assim, logo de cara, são os nossos chefes, os nossos líderes. A gente olha para os nossos líderes e a gente consegue entender se eles são úmidos ou secos, se eles estão num desses 2 polos. Geralmente os nossos chefes que são mais úmidos, eles acolhem mais, são mais diplomáticos, eles aceitam, eles ouvem a demanda que a gente tem para depois dar uma resposta. Eles não são tão, vamos dizer, autoritário, que está dentro do campo, entre aspas, da secura, tá? E um outro ponto, agora que a gente vai precisar colocar, é o ponto aqui nessa parte superior da cruz. A gente olhou horizontal e agora a gente vai olhar vertical. E aqui nessa parte de cima, eu precisei completar aqui, só que senão não divide. Aqui nessa parte de cima a gente vai colocar quente, tá? Faz a transição devagar para ele focar. Ah, sim. Desculpa, gente. Tá dando pra ver direitinho? Vai falando aí nos comentários, pessoal. Eu vou olhando ali e vou respondendo vocês. E na parte de baixo aqui, na parte de baixo a gente vai escrever a palavra frio, porque assim como o seco e o úmido são opostos, o quente e o frio também são opostos. Tá dando pra ver direitinho aí? Mais ou menos, mais ou menos o esquema, tá? E aqui na parte de baixo a gente vai escrever a palavra frio mesmo. O meu ficou meio feio porque minha letra não é das melhores não, tá? Então a gente tem aí... Beleza. Então a gente já viu aí esses 4 componentes novos que entraram aí. E dentro desse, vamos dizer assim, desse esqueminha aqui, a gente vai começar a encaixar aquelas perguntas já trazendo um outro referencial simbólico que eu tinha dito na live de ontem, que são os 4 elementos naturais. Quais são esses 4 elementos naturais? A gente tem aí, né, o fogo, certo? Então, eu vou escrever aqui, depois eu mostro para vocês e vou explicando, né, na dinâmica que isso vai se dar. A gente tem aqui o fogo, porque o fogo é quente e seco, certo? Vou escrever nas cores para ficar um pouquinho mais organizado, porque eu não sou muito organizado não, gente. A gente tem aqui o fogo, a terra, a
e o ar. Tá? Então vai ficar assim, ó. O esquema. Deu? Tá certo. Dá pra ver? Nítido? Chega um pouquinho pra trás. Pra trás? Aí. Foi? Aham. Então beleza, pessoal. Vocês estão vendo aí o esqueminha como é que ficou, certo? Sanguíneo e colérico, a gente tem fogo e ar. E aí a gente olha pro fogo, ele é quente, assim como o ar é quente, só que os dois extremos e opostos deles se encontram aqui, porque um é úmido enquanto o outro é seco, tá? E a gente tem aqui, na parte de baixo, o fleumático e o melancólico. Então a gente tem o que é frio e seco, a terra. E o que é úmido e frio? A água. Então a gente tem esses dois componentes. E por que a gente precisa desse esquema em mente e ter aqui já essas dinâmicas, tá? Porque a gente vai olhar para a água, para o referencial simbólico água, e a gente vai ver que o comportamento, entre muitas aspas, da água se assemelha ao comportamento das pessoas com que a gente convive. Então vocês lembram lá quando eu falei que o temperamento ele não é a coisa mais importante que a gente tem, muito pelo contrário, é uma das coisas mais rasteiras que existem em nós, mas que a partir da compreensão do temperamento a gente consegue melhorar o convívio com as pessoas que convivem com a gente. Então a gente não só melhora enquanto pessoa e personalidade, mas a gente consegue melhorar o outro a partir da nossa melhora. Eu gosto muito de uma frase de Santa Teresa. Eu ia falar Madre Teresa. Santa Teresa. Santa Madre Teresa? Não sei como é que fala. Que ela falava o seguinte: uma vez um repórter perguntou para ela se ela pudesse mudar o que choca todo mundo, que o nível de humildade da mulher é um tanto quanto diferente, né? Eu não chegaria a uma conclusão dessa jamais. Então, quando a gente, uma coisa que é sempre muito perceptível é o que? A partir da minha mudança, os ambientes e as pessoas que estão nesse ambiente também mudam. Vocês vão olhar isso, olha para a sua infância. E você vai ver que você amadureceu um pouco, né? Algumas pessoas nem tanto, né? Mas você vai ver que você, né, se olhar aí com sinceridade, que você amadureceu em várias etapas da sua vida. Você vai ver que seu quarto é diferente. O que antes era muito colorido para uns, agora já é menos colorido. Outras pessoas não, né? Principalmente mulher geralmente gosta muito de cor ainda, então o quarto deve ser muito colorido. Mas vocês vão ver que até os objetos que coloriam esse ambiente é um objeto diferente. Antes era um brinquedo, era um ursinho de pelúcia. Hoje já não é mais isso. Já é um material de estudo, um material de maquiagem, entre outras coisas que vai colorir esse ambiente. No caso dos homens, vai ficando cada vez mais sem cor, mais descolorido mesmo. Então a gente não é muito voltado para isso. E a gente poder dormir, tá satisfeito. Não precisa ter muitas cores. Então, quando a gente olha para essa dinâmica interessante da maturidade, a gente vê que a partir da nossa mudança, os nossos pais mudaram conosco, os ambientes mudaram assim como nós mudamos. Não que necessariamente foi a nossa mudança que fez com que isso acontecesse. Não, porque a gente não é o centro do universo. Mas a nossa mudança faz com que o ambiente mude também. Por quê? Porque o ser humano ele é a única coisa que existe no mundo que tem, entre aspas, movimento próprio. Como assim? Deus deu uma missão ao ser humano, dar movimento habitadas que não tem habitação humana, que o homem nunca pisou, ela tende a ficar um lugar deserto, tende a ficar um lugar árido, porque não tem cultivo de plantas, não tem... eu não vou entrar nesse detalhe, porque senão eu vou perder muito tempo falando disso. Mas, enfim, quando a gente olha para alguns filmes de cinema, a gente vai ver, por exemplo, quando a gente assiste Resident Evil. Não sei se vocês já assistiram. É um filme de apocalipse zumbi, e quando a maioria da população vira zumbi, a Terra ela fica quase como se fosse um deserto completo. Quando eles desfocam a cena, o planeta Terra ele fica quase que 100% disforme, 100% sem vida, né? Porque passa a ser um lugar quase que inabitável, beleza? Então, voltando agora para a dinâmica dos temperamentos e para a dinâmica do convívio com as outras pessoas, a gente sabe que o movimento do ar ele é um movimento quente e úmido ao mesmo tempo, ou seja,
No caso da umidade, a gente traz um elemento, na verdade, que eu já falo do sanguíneo e do fleumático uma vez, que é o seguinte: qual que é a coisa própria da umidade? Ela envolve, sem que impressões fiquem marcadas nela, tá? Essa é uma das propriedades da umidade. Ou seja, se eu soprar nesse copo aqui, com toda certeza o ar ele está circulando todo o ambiente aqui, mas a gente usando só o exemplo do copo, é bom que eu faço um merchandising aqui. Então, tá lá o copo para quem namora e para quem não namora também, que São Luís de Santa Zé é foda. A gente tem aqui esse objeto, e quando eu sopro nele, eu sei conscientemente que o ar está circulando ele bate aqui e abraça, entre muitas aspas, o copo, sem machucar o copo, tá? E sem, quando ele sai do outro lado lá, sem que o copo tenha deixado uma impressão nele, ou seja, ele, entre aspas, dispersa, ele fica disperso. Na água, o mesmo movimento. Se eu pegar o copo e mergulhar ele na água, o que vai acontecer? Ele não vai marcar o copo negativamente. O copo vai ficar molhado e quando você tira a água, volta para o seu mesmo estágio natural. Não deixa uma impressão nela. Já com a terra e com o fogo é diferente. Se eu pego esse copo, né, que aí a gente entra na propriedade do seco, e a gente já fala do melancólico e do colérico. Se eu entro na terra e enfio esse copo, eu vou marcar a terra. Só que eu não vou só marcar a terra, eu vou deixar a impressão do copo lá. Quando eu tiro o copo, fica lá, né, o buraco imperfeito do copo. Não tão perfeito, mas fica né, em comparação com os outros, fica um buraco muito mais impressionado. A terra se impressiona com esse movimento de enfiar algo nela. Então a marca fica. Por mais que um pouco de terra entre, essa terra que entra já fica mais seca. E no caso da terra, diferentemente do ar e da água, a terra ela oferece uma resistência. Ou seja, para você enfiar o copo na terra, você precisa de fazer um pouco mais de esforço, um pouco mais de força para machucar ela, certo? Para entrar nela, para deixar a impressão nela. Mas você deixa a impressão. Então ela recebe com mais dificuldade, no caso da terra, e quando recebida, ela fica com a impressão marcada. No caso do fogo, como que é se eu fizer com esse copo lá? Todo mundo sabe, o copo que vai sair machucado. E o fogo, como nas propriedades do fogo é aquecer, iluminar e transformar tudo em si, e purificar, né? Qual que é o fogo vai fazer com esse copo? Vai purificar ele, vai. Mas vai machucar o copo, que assim que eu enfio ele no fogo e tiro ele de lá, a impressão fica no copo e não no fogo. O fogo não fica com a impressão de copo, né? Então, esse é um dos pontos importantes da gente entender isso, porque aí a gente vai entender o nosso convívio. Vocês vão ver que tem pessoas que a gente chega no convívio com elas, e às vezes elas são sanguíneas, elas acolhem a gente com muita facilidade, elas recebem a gente com muita facilidade. Só que aí passa 3 meses, se vê essa pessoa uma vez, aí na primeira vez que você tem um contato com ela, são amigos de infância, né? Então ela te acolhe, e aí, como é que tá a família? Não sabe ninguém da sua família, nome de ninguém e tal, mas ela pergunta, né? Tá sempre animada e tal. Esse é o sanguíneo, ele tem esse movimento, ele acolhe com muita velocidade, só que aquilo não fica nele, tá? Ele esquece aquilo com muita facilidade. Indo pro polo inferior, a gente tem o fleumático. Como que é o convívio com o fleumático? Ele não marca, mas ele recebe. Se você chega para falar com ele é aquele cara que quer conversar, mas não agora. Então ele dá uma afastada. É o que geralmente só fala, não, claro, não. Esse é o fleumático. O fleumático é assim, ele acolhe, ele recebe. O melancólico geralmente é aquele cara que chega e fica assim. Ele não conversa, ele é isolado, ele gosta do seu mundo, né? Festa em geral não é nem pra ele. Muito pelo contrário, ele gosta de ficar... por exemplo, eu mesmo, eu sou muito mais caseiro do que festeiro. Não que eu não gosto de festa. Inclusive, se alguém quiser me convidar, eu estou aí à disposição. No caso do colérico, ele geralmente é aquela pessoa que chega numa festa e quando você vai conversar com ele fala mais de si do que das coisas. O sanguíneo fala mais das coisas, ele quer saber como que você está no ambiente, ele quer te ajudar a se instalar naquele ambiente, enquanto o colérico não. Ele olha para as coisas objetivas, ele quer falar de si, ou ele quer dar uma ordem X, uma ordem Y. Geralmente é o cara que está mandando. Então, por exemplo, suponhamos que a gente tem uma festa de aniversário.
tá? Chega o sanguíneo. Sanguíneo é aquele que vai para a roda, ou que faz a roda, vão contar piada, vão jogar. O colérico é aquele que quer ajudar, já chega e fala assim, o que precisa fazer? Ah, para buscar cachorro quente, vamos buscar. Pessoal, vamos comer alguma coisa, fulano, liga para tal lugar, isso é o colérico, tá? O fleumático é o cara que concorda, assim, vamos comprar, tá? Vamos lá, eu quero comer. E o melancólico é o que não opina, o que vocês decidirem, está decidido. Esse é o melancólico, tá? Então a gente já tem essa dinâmica de comportamento. Então a gente já vê que existe um comportamento mais ou menos específico de cada um. Se vocês me verem numa festa, por exemplo, vocês não vão falar que eu sou melancólico, porque eu sou geralmente envolvente. Eu gosto de brincar, eu gosto de contar piada, mas isso entra em um outro componente, que é o componente chamado cultura, tá? Eu sou melancólico, eu gabarito, tudo que diz respeito a melancólico eu gabarito, acerto todas, não tem uma que eu erro. Mas existe um elemento cultural que faz com que eu não tenda muito a melancolia, vamos dizer assim. Mas quem convive comigo sabe. Eu já tive o apelido, por exemplo, de eremita. O Pacheco é eremita, o Lucas é eremita. Vai virar padre eremita, tá? Então agora voltando para o esquema, para a gente já entrando um pouco na dinâmica e já acrescentando um elemento novo. E aí eu sei que vocês não devem ter visto isso em nenhum outro lugar, que é o seguinte. A gente vai fazer as perguntas agora para os temperamentos, e aí se você quiser saber mais ou menos qual é o seu temperamento, faça-se essas perguntas e responda. E aí você vai saber se localizar, e quando eu estiver falando de cada um dos temperamentos, talvez você se identifique com alguma coisa, talvez você já até tenha se identificado com alguma dessas coisas que eu falei, um desses exemplos que eu fui abrindo, tá? A gente vai usar alguns símbolos, eu vou fazer ele em outra página, tá? Se vocês quiserem fazer ele em outro lugar também pode. A gente vai usar alguns símbolos aqui. Então vocês tracem a cruz novamente, tá? É só porque eu não quero estragar aquilo lá, porque ficou tão bonitinho. E aqui eu vou escrever de preto mesmo. Tá aqui o ar, o fogo, a água e a terra. Então vocês fazem o mesmo esquema, não precisa escrever colérico, sanguíneo, fleumático, escreve só os elementos naturais. Sanguíneo é ar, colérico fogo, melancólico terra e fleumático água. Então vocês só escrevem isso para vocês terem mais ou menos a visão. Deixa eu mostrar para vocês como é que ficou, só para a gente entender como que vai dar essas dinâmicas, tá? E aí, eu vou separar um quadradinho aqui. Focou aí? Uhum. Então, pronto. Então, vai ser o seguinte, eu quero o desenho assim, e o símbolo que a gente vai usar para cada uma das respostas é, quando a resposta for sim para a primeira pergunta, ou seja, eu vou desenhar os símbolos aqui para ficar mais fácil, né, na verdade, vai ser o seguinte. Eu tô bagunçando aqui. Desenhar um símbolo e outro que vai ficar mais fácil a gente visualizar. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar aí. Tá, gente? Tá. Dá pra ver? Aqui, ó. Nesse símbolo aqui, quando a gente fizer a primeira pergunta, a gente vai usar primeiro só esses dois, tá? Então vamos lá fazer as perguntas para cada um dos temperamentos, como que eles agem. E isso aqui é no que diz respeito a essa excitabilidade, ou seja, a pergunta que vai ser feita é a seguinte: quando alguém te irrita, você se irrita com facilidade? Sim ou não? Aqui para não e aqui para sim. Então deixa eu escrever aqui para ficar mais fácil, né? Pra vocês visualizarem. E a outra pergunta, aqui ó, tá dando pra ver? Uhum. E a outra pergunta é, dura esse símbolo para não e esse símbolo para sim, tá? Agora eu vou voltar lá no esqueminha. Isso aqui foi só pra gente ter mais ou menos em mente como que as coisas se dão. Então vamos lá, vou fazer agora de vermelho para ficar melhor.
Então a gente vai fazer a pergunta primeiro. No caso do sanguíneo, melhor fazer cada um com a cor sua, que a gente pré-definiu lá. Não estava lá, mas agora tá. No caso do sanguíneo, quando eu pergunto para o sanguíneo assim, uma pessoa que é sanguínea, quando alguém está tentando te irritar, você se irrita com facilidade? Sim ou não? O sanguíneo vai responder sim, eu me irrito com muita facilidade. Então a gente vai colocar lá o que corresponde ao símbolo, que é esse símbolo, certo? Ou seja, esse é o símbolo, tá? Aí a gente pergunta para o polo inferior, para o fleumático. Fleumático, quando você é apresentado a uma ideia ou alguém quer te irritar, você se irrita com facilidade? E ele vai dizer que não, senão eu não me irrito com facilidade. Aí a gente vai para o melancólico. Melancólico, quando você é apresentado para uma ação, para um convite, para uma irritação, você se irrita com facilidade? A resposta dele é igual a do fleumático. Não, eu também não me irrito com facilidade. E o colérico? Né? Cólera. A gente já tem na própria semântica da palavra colérico que ele é irritado por natureza. Mas não é que ele é irritado, a gente vai entender um pouco disso. Tá? É porque a bile amarela ela era um dos motivos da cólera, da irritação. Mas se eu falar agora, eu já dou um spoilerzão muito grande do que é o conteúdo. Então o colérico também se irrita com facilidade. Então no nosso esquema ficou assim, tá? Não sei se estão não pra vocês verem. Tá. O sanguíneo se irrita com facilidade, o colérico se irrita com facilidade, o fleumático não se irrita com facilidade e nem o melancólico. E aí vem a outra pergunta, que agora vocês vão entender um pouco até porque da divisão assim, de cruz, em formato de cruz, tá? Quando eu olho para o sanguíneo, eu me pergunto, sanguíneo, quando você se irrita com alguém, isso dura ou você é uma pessoa que perdoa com facilidade? Eu vou responder, não, isso não dura. Eu, em geral, nem lembro as pessoas que eu fiquei com raiva. E aí eu pergunto para o colérico, colérico, quando você é estressado, isso dura? Em geral, dura. Melancólico, quando você é irritado, isso dura? E aí o melancólico responde também a mesma coisa, isso dura, porque as coisas na Terra, vamos lembrar das impressões, tá? Quando você coloca o copo no vento, ele envolve com velocidade isso, ele envolve com velocidade o copo, mas rapidinho ele passa e nem lembra que ele passou pelo copo, porque ele envolve sem deixar impressão. Na água a mesma coisa, envolve sem deixar impressão. Então a gente olha para o fleumático, lá é fleumático. Isso dura? Não, também não dura no fleumático. Ou seja, o fleumático ele irrita com dificuldade e quando irritado, isso não dura, tá? Então a gente já tem esse componente. E aí, quando a gente olha para os próprios elementos, a terra, você custa, não é? Você custa fazer o buraco do copo. Mas quando você faz o buraco, fica. O fogo, quando você coloca o copo, você não custa, não tem resistência. Ou seja, ele aceita fácil. Você coloca as coisas lá com facilidade. E quando você coloca, o material derrete até transformar em fogo. Então a coisa fica no fogo. No caso do fleumático, a água, quando você coloca e quando você tira, a água ainda fica um pouco no copo. Ela fica ali. Então deixa um pouco de impressão, mas não fica por muito tempo essa impressão. Rapidamente seca, igual o vento. Então, no esqueminha, quando a gente vai olhar para ele, ficou assim, certo? Tá focado? Uhum. Ficou assim, certo? E agora a gente já entra, se a gente fizer um outro movimento, a gente já percebe como que, a partir desse desenho, a gente consegue ver os 4 temperamentos. Faça um círculo em cada um das respostas que a gente fez, a gente vai ter isso aqui. Pra frente? Não, era isso aí, tá bom. Não sei se vocês perceberam, mas a partir disso aqui eu já consigo ver praticamente o rosto, mais ou menos, como que seria de cada uma das pessoas. Quando eu olho para o fleumático, eu vejo uma pessoa mais ou menos desanimada, mas uma pessoa que está desanimada, vamos dizer assim. Estou aí de boa. A gente olha para o sanguíneo, é o cara feliz, é o cara que está rindo o tempo inteiro. Eu gosto muito da formação do Ítalo, dos 4 temperamentos, porque ele fala uma coisa muito engraçada, porque ele fala que o sanguíneo é aquela pessoa que em geral chora rindo. Vocês já devem ter visto alguém chorando rindo. Então ele é uma pessoa que chora rindo.
A gente tem um colérico, que é aquela expressão sempre de bravo. A gente olha para os coléricos, ele parece estar sempre com raiva, está sempre agindo em prol de alguma coisa, está sempre ativo. E quando a gente olha para o melancólico, a própria palavra já fala, né? Melancolia, é meio triste. A gente já olha para ele com um quê de tristeza. Em geral são as pessoas mais isoladas. A gente vê uma pessoa isolada, a gente já quer chegar lá e perguntar assim, o que aconteceu? O que está acontecendo? Posso te ajudar em alguma coisa? Então quando a gente olha para isso aqui, a gente já tem mais ou menos o que de como são os temperamentos, de como eles se dão. E a partir dessas perguntas, se você se respondeu, olhando para esses desenhos, você já consegue dizer, eu sou colérico, eu sou fleumático, eu sou sanguíneo, eu sou melancólico. Claro que não com uma exatidão muito plena da coisa, mas eu já tenho um elemento aqui onde eu posso olhar para mim e saber, eu sou colérico, eu sou melancólico, eu sou sanguíneo, eu sou fleumático, certo? E agora a gente vai voltar lá para o primeiro esqueminha, porque a gente vai introduzir mais coisas aqui, nesse esquema aqui, a gente vai introduzir algumas outras coisas, entendeu? Um pouquinho pra lá. Foi muito. Fica aí. Então a gente vai Ok. a gente vai entrar Pode deixar. nesse esquema e a gente vai começar a perceber uma coisa, a gente vai começar a introduzir algumas coisas nele, na verdade. Deixa eu só... A gente vai começar a entrar em uma outra coisa agora, já falando um pouco mais especificamente de cada temperamento, tá? Quando a gente olha para o ar, a gente pode dizer, simbolicamente, que a gente está olhando para o sanguíneo, tá? Quando eu olho para a água, eu posso dizer que simbolicamente, não materialmente, mas simbolicamente, eu estou olhando para o fleumático. Quando eu olho para a terra, eu posso dizer que simbolicamente eu estou olhando para o melancólico. E quando eu vou para o campo superior e eu olho para o fogo, eu posso dizer que eu estou olhando para um colérico. Em geral, o colérico e sanguíneo são mais fáceis de se visualizar. E melancólico também, mas melancólico acaba que ele tem um quê de misterioso que a gente nunca sabe se ele é fleumático ou se ele é melancólico. No caso do melancólico, do fleumático é a mesma coisa. Às vezes ele é tão desanimado que não dá para saber se ele é isolado ou se ele é só desanimado mesmo. Então a gente fica meio em dúvida no polo inferior. Geralmente essa dúvida ela acontece com mais frequência. Agora, colérico, a gente sempre sabe quem é o colérico, porque é sempre o irritado, é sempre o mandão, é sempre o autoritário, é sempre... Entendeu? E aí, no caso dos polos superiores, a gente tem um elemento do quente, que é um elemento de expansão, e do frio, um elemento de retração. Quando a gente está estudando ciências lá no primário, né? Primário não, né? Fundamental. Quando a gente está estudando lá ciências lá no fundamental, pelo menos eu lembro disso, e aí entra já um elemento do melancólico. O melancólico geralmente tem uma memória muito boa, tá? Por quê? Porque as coisas o impressionam, então ficam gravadas nele por muito tempo, tá? Eu lembro disso de um professor meu que gosto muito dele, ele foi até chefe de uma amiga minha, a Rayane, o Helder, quando ele dava aula de ciência, ele falou uma coisa, ele falou assim, ó, quando você olha para matéria mesmo, se você pegar um pedaço de madeira e olhar para ele no quente, você vai ver que ela está maior, ela dilata, ela aumenta. Tudo que é exposto ao quente, geralmente faz, quer transformar todo mundo em lenha. O sanguíneo é todo mundo meu amigo. Sanguíneo geralmente é a pessoa que fala constantemente, eu te amo. É muito fácil para o sanguíneo falar isso. Ele conhece a pessoa tem 2 dias e no terceiro ele já diz um eu te amo. Ó, eu acho que voltou. Voltou, pessoal? Falei. Aqui pra mim ainda tá travado. O meu aqui voltou. Voltou? Voltou, mas... voltou. Travado. Voltou, né? Voltou, pessoal? Voltou? Não, beleza. Então vamos lá. Continuando. Acho que eu me perdi aqui, porque eu não sei onde que travou. Mas enfim, vou continuar. A gente tem um elemento de quentura, então a gente tem lá de expansão no quente, ou seja, a coisa dispersa, tende a espalhar. Então a gente olha para o colérico sanguíneo, é fácil de saber que eles têm esse elemento de querer envolver as pessoas, que o sanguíneo geralmente fala eu te amo com muita facilidade. Por quê? Porque ele está sempre expandindo. Né? Terceiro dia que ele conhece a pessoa, eu te amo pro resto da minha vida, você é meu melhor amigo. É sempre assim com o sanguíneo. Tô brincando, gente, não é sempre assim não, tá? Depois vocês me levam a sério demais nesse sentido.
A gente olha para o fleumático, para o melancólico, eles têm um elemento de frieza. O frio, ele é o que? Retraído. Ele é, né, quando exposto ao frio, os micro-organismos se concentram, se condensam. Então, o melancólico e o fleumático, eles tendem a fazer isso, a não expandir nos lugares onde eles vão. Muito pelo contrário, eles aceitam com certa facilidade. No caso do fleumático, ele aceita a expansão dos outros com muita facilidade, com exceção do colérico, por ser o seu oposto por natureza, tá? Porque a água com o fogo não se dão muito bem, né? Porque um apaga o outro, como eu disse na live anterior. Então, ele aceita a expansão com facilidade. Em geral, o fleumático ele tende a gostar, os amigos dele tendem a ser amigos sanguíneos. Porque o fleumático, por ser água, ele precisa necessariamente que os outros deem movimento para ele. Só que eu me identificando como fleumático, eu preciso naturalmente colocar em mim esse elemento de movimento. Por quê? Porque senão eu vou usar o meu temperamento como muleta. No caso do sanguíneo, eu preciso também de um movimento de retração. Ou seja, eu preciso buscar uma certa frieza. Ou seja, eu preciso, a partir do contato com os fleumáticos, com os melancólicos, buscar essa vida mais retraída deles. E no caso do fleumático e do melancólico, eu preciso buscar com eles uma vida um pouco mais ativa, tá? Por quê? Porque senão a gente nunca vai chegar numa coisa que cada um tem uma coisa correspondente que se chama virtude, tá? A virtude é que fundamenta, é o marco principal, é aquele que dá o mais saboroso na sua personalidade, são as virtudes. Em geral a gente lembra das pessoas por duas coisas, pelos seus defeitos e por suas qualidades. Sendo que quando a pessoa tem qualidades tão fortes, a gente não consegue nem lembrar dos defeitos delas. A gente até aumenta, vamos dizer assim, a gente exagera, né? Mineiro exagera, mineiro fala a verdade, né? Então, a gente fala a verdade da pessoa, né? Não, fulano é tão honesto, fulano é tão verdadeiro, fulano é tão sincero, fulano é tão forte, tão corajoso, não é assim? Então, quando a gente tem esses elementos de uma predisposição natural para algumas coisas, então, por exemplo, o colérico dos temperamentos é o que tem uma predisposição natural para alcançar uma liderança de um nível que os outros naturalmente não conseguem. Mas como, por exemplo, o melancólico, que é 100% retraído e que tem dificuldade, vamos olhar para o seu oposto. Como que um fleumático, que é desanimado, que é parado, vai alcançar a liderança? É só adquirir virtudes. Ele nunca vai ter essa predisposição natural, tá? Isso é nunca mesmo. A água nunca vai ter um movimento próprio, senão por um esforço que vem de uma virtude, de uma força. E a palavra virtude, do latim, a palavra virtus, até de virtual mesmo, ela significa, quando a gente separa virtual, fica virtu e al, de atual e de virtude, tá? Então é uma força atuante, uma força atual. A palavra virtual é mais ou menos esse significado, quando a gente pega a origem etimológica dela. Então quando a gente tem a palavra virtude, é uma força de atitude, certo? Então a gente tem uma virtude, ou seja, força de atitude, força de ação. E como eu disse logo no início dessa live, o ser humano, ele é uma ação no mundo. Quando eu pego meu telefone, travou? Não. Quando eu pego meu telefone, quando eu pego meu telefone, por exemplo, Lucas, o telefone você está mexendo sozinho aqui na tela, tá, mas quem está dando movimento para isso aqui? Aí alguém vai falar assim, não, é o sistema de hardware dele com o software que está dar movimento. Não, quem que inventou isso? Quem que deu o movimento para essa coisa? Alguém deu o movimento para essa coisa. E esse alguém é o que importa no final das contas, não é o celular em si. O que faz com que reproduza a minha cena aqui é justamente a minha atitude, a minha ação do lado de cá da tela, certo? Então, quando a gente tem aí quando a gente tem esse elemento de liderança e a gente olha para o fleumático e para o colérico, o fogo ele expande por natureza e ele lidera as coisas que ele está, ele vai consumindo as coisas que ele está. No caso do fleumático, ele precisa de uma virtude, ele precisa de sem ter a predisposição natural, biológica, ele precisa adquirir isso a partir de virtudes. E a virtude está num outro campo. E aí, para a gente entender melhor aquelas perguntinhas que a gente fez, e eu vou voltar lá para o outro esqueminha, que é o esqueminha desses desenhos aqui. Então, quando eu olho para esse esquema aqui, pessoal, eu tenho que fazer uma separação aqui, e eu vou fazer essa separação aqui agora,
E aí vocês fazem, né, façam aí comigo, que é o seguinte, quando eu olho aqui pro fleumático e pro sanguíneo, eu tenho dois motores, dois movimentos agentes, que são aqueles movimentos que quando eu faço a pergunta permanece ou não permanece, e para o colérico a mesma coisa, porque a gente tem 7 faculdades na nossa alma. Eu não vou falar todas hoje, amanhã eu falo quais são todas. Hoje eu vou falar só de 2, que são as que, para o temperamento, são as que importam. Tá? Que é o seguinte, existe um apetite do lado de cá que chama-se apetite concupiscível. Então, vou escrever aqui, apetite concupiscível. Pessoal, não sei se está escrito certo não, mas enfim. Isso aqui, meu português não me valoriza muito não. Tá certinho? Tá certo. E aqui, nessa linha, vou fazer o seguinte, vou passar aqui adiante, fazendo assim, mais fácil. Que eu divido assim. Ai, Deus. Isso. Água. Brevia. Tá? Já escreveu o outro aqui? E no caso do melancólico e do colérico, a gente tem um outro apetite que está dentro das faculdades da nossa alma que chama apetite irascível. Não sei se está escrito certo também não, gente. Já para me passar um pano aqui. Então a gente tem essa divisão aqui, melhor, assim, tá? Apetite concupiscível, assim. Isso. Então a gente tem aqui, pra cá, Isso. a gente tem aqui o apetite irascível e o apetite concupiscível, tá? Mas o que seria isso? Nas tendências naturais, o colérico e o melancólico, eles têm uma necessidade das coisas que duram. Tá? Eles têm uma necessidade natural das coisas que duram. Enquanto o sanguíneo e enquanto o sanguíneo e o fleumático, eles não têm uma necessidade dessas coisas que duram, mas das coisas que passam. Por quê? Cada um desses elementos aqui, vou voltar lá no primeiro esquema, e agora a gente já entra numa outra dinâmica, mas que eu vou deixar para aprofundar nela amanhã. Eu queria que vocês escrevessem aí comigo, só para a gente já ter uma coisa em mente, que é o quê? Vocês vão concordar comigo que cada um desses elementos eles têm uma espécie de representação simbólica que é a seguinte. Todas elas têm uma força. Como eu disse na primeira live, tudo na vida é presença de algo. A presença de algo, certo? Então, a gente que o ar é presença de quê? O fogo é presença de quê? A terra é presença de quê? Certo? E a gente vai descobrir que presença de que essas coisas são. Se você estiver ouvindo uma buzina aí, é só alguém buzinando aqui na porta, mas eu acho que não é aqui em casa não. Então vamos lá. A água é presença de que, gente? Bom, vamos começar pela água, que a água é uma das coisas que eu gosto muito, então. O que é a água presença? Quando a gente estuda ciências lá, tudo que tem água, a gente descobre uma coisa. Quando o pessoal vai buscar vida em algum lugar, as pessoas buscam água, certo? A gente sabe que tudo que tem vida tem água, como um dos seus componentes, inclusive, principais. Tá bom? No seu aqui, travou. No seu travou? Travou. Pessoal, travou? Travou aí, pessoal? Ou voltou?
Pode ir? O pessoal não falou nada ainda. Travou? Responde pra nós, povo. Voltou a live ou tá travada? Travou aí, pessoal? Aqui travou agora. Tá travado aí? Não, voltou. Aqui voltou. A Clara deu um joinha, então pode Então, continuar. beleza. Então, vamos continuar. A água é a presença de vida. Então, por exemplo, tudo que tem vida, ou todo lugar que tem água, eu sei que tem vida lá. Então, por exemplo, quando a gente tem aí a gente olha, vamos olhar para um lago. Onde que a vida, em geral, o que ela procura? Ela procura de água para ela poder existir, para ela poder sobreviver. A água é um dos elementos fundamentais da nossa sobrevivência. Então, tudo que tem água tem vida. Então, a gente vai colocar lá na água a força, a presença dela. A água, ela tem presença de vida. Vou escrever de azul mesmo. Vou colocar no centro. Vida. Vou colocar duas palavras. Vou colocar vital. Porque vital é a palavra mais adequada. Tá? A água, ela é presença de vida. É uma presença vital das coisas. Porque tudo que tem água tem vida. Eu vou para o ar, né? O que o ar se assemelha? Dessas coisas todas aqui, eu consigo ver o fogo, eu consigo ver a terra, eu consigo ver a água, por mais transparente que ela seja, eu consigo ver a água, mas o ar é uma coisa que vocês vão concordar comigo que eu não consigo ver. Mas o ar, eu sinto o ar, certo? O ar eu sinto ele. Se eu soprar minha mão, eu não vejo o ar saindo, mas eu sinto o ar. Então, a força e a presença do ar é uma presença espiritual, uma presença de espírito. Vocês concordam comigo que o espírito é mais ou menos isso? É uma coisa que eu não vejo, que eu não toco, mas que eu sinto. E eu sei, sobretudo, que ele existe. Eu sei que ele está ali, me tocando. Né? Quando eu falo aqui com vocês, é mais ou menos essa fala, a oração, a fala, ela é uma ação espiritual. Por quê? Vocês não veem o que está saindo aqui, as palavras saindo assim, palavra. Vocês não veem isso. Vocês não veem materialmente. Mas vocês sabem que saiu essa palavra. Vocês chegam para vocês codificam lá, identificam, opa, português, palavra, entendi. Né? Chega no ouvido de vocês. Então, a força do sanguíneo, ele é uma força espiritual, tá? É uma força de espírito. Então, a gente vai colocar lá espiritual. Ele é presença de espírito. Espiritual. Tá? Vai ficar assim. Beleza? Então, a gente tem lá, agora, a Terra. O que é? A Terra é complicado. A Terra é presença de quê? O que a Terra é presença? Vamos lá. Tudo que é estruturalmente físico, que eu toco da Terra, de todos esses elementos, a Terra é onde eu consigo pegar, né? Tocar. Eu consigo tocar na Terra com muita facilidade. Geralmente é uma matéria muito rígida, inclusive a Terra. É uma matéria que ela oferece certa resistência. Então eu posso dizer que a Terra, ela é presença de resistência, ela é uma presença de físico, de algo físico, né? Quando eu digo terra, eu não consigo dizer uma terra espiritual, não consigo dizer uma terra imaterial. Eu só consigo pensar em terra material. Então eu olho para uma pedra, ela é material. Então eu vou dizer que a força de presença, ou seja, a terra ela é presença de algo físico. Então eu vou colocar lá físico, tá? Então a Terra ela é presença de algo físico, tá? Tá dando pra ver? Então beleza, a Terra ela é presença de algo físico. E a gente vai agora pro colérico, pra gente já dar finalidade para as coisas que a gente fez no dia de hoje. Que vocês vão falar assim, o fogo é o mais difícil, porque eu não toco, né? Eu não dá vida para as coisas. Eu vejo, o físico não é. Então, mas o que é? E aí a gente vai fazer uma relação que agora é o seguinte, quando eu olho para o ar e para a água, eu vou ver que as duas coisas se assemelham, por conta lá do irascível e do concupiscível. As coisas se assemelham. A gente pode dizer mais ou menos que vida e espírito são quase a mesma coisa. A gente sabe que não é, mas a gente pode dizer que se confunde, porque as duas coisas são imateriais, certo? Então, no caso de cá, as duas coisas são materiais. E aí eu faço uma pergunta e essa pergunta dá a presença do fogo. O fogo é a presença de quê? O fogo é a presença de matéria.
matéria. Matéria e físico, a gente entende que é quase a mesma coisa, certo? A gente até meio que confunde espírito com vida da mesma forma como físico com matéria. Por que o fogo ele é presença de matéria? Porque o fogo ele só está ali para consumir alguma coisa. Então ele precisa consumir alguma matéria, certo? Quando a gente estuda física, a gente descobre isso, que o fogo ele precisa de um material para ele consumir. Tanto é que se você colocar o fogo num lugar sem oxigênio, ele apaga. E a gente vai ver que nas dinâmicas dos temperamentos, um precisa do outro, certo? Então, o fogo ele é presença, né? A força presencial dele é uma força material. O fogo ele é presença de matéria. Então, o esqueminha ele termina assim. Pra cá. Ok. Certo? Então a gente tem lá. Aqui é ar, água, terra e fogo lá em cima. Certo? Cada um com a sua presença. Pra cá. Isso. Cada um com a sua presença vital. O que a gente precisa entender, ou pelo menos ter isso em mente? Para a gente saber lá dos comportamentos. Então a gente olha para o sanguíneo. Por que ele esquece da gente? E se você é uma pessoa que gosta de marcação, ou se é uma pessoa que tem uma memória boa, às vezes você fica meio chateado com aquela pessoa, porque você falou com ela e às vezes você fala assim, eu vou precisar falar com você quantas vezes? E aí a pessoa, né, não continua sem lembrar lá e tal, às vezes você estava falando uma coisa que para você é importante e a pessoa não te ouviu, você vai entender que ela é uma presença de espírito. O que o espírito faz? Ele pega aquilo e leva. Ele pega e leva. Então ele, entre aspas, esquece, ele entrega aquilo para alguém, a partir da fala. Então, da mesma forma que ele acolheu você, como o ar faz, ele acolhe aquilo que você traz e entrega de uma outra forma, né? Geralmente com a fala. Tá? Então, a gente já tem as presenças de cada um, a gente já tem as forças que cada um manifesta, não de forma dita, porque eu não disse isso ainda, eu vou deixar isso para amanhã, mas com esse esquema aqui, a gente já, entre aspas, completa aquilo que a nossa formação de hoje precisa. E amanhã a gente vai dar segmento. Então eu encerro aqui, trazendo as presenças. E aí só para fazer agora uma dinâmica do que foi dito hoje pra gente. Então eu falei lá, úmido, quente, seco, frio, apetite concupiscível e apetite irascível, faculdades da alma, retração e expansão, acolhimento e frieza, né? Secura, de certa forma, afastamento. Então a gente já tem uma dinâmica bacana do que é o temperamento e a gente já consegue olhar para a gente sabendo, a partir daquelas perguntas, excita com facilidade, sim ou não, dura, sim ou não, certo? Então já tem ali a partir dali, mais ou menos onde é que eu estou localizado. E quando eu entendo que, por exemplo, eu sou colérico, o que eu preciso fazer? Eu preciso me refrear. Quando eu sou sanguíneo, o que eu preciso fazer? Me refrear. Quando eu sou fleumático ou melancólico, eu preciso o quê? Aparecer, eu preciso estar presente, eu preciso estar ali. E aí vocês vão ver que essa dinâmica, que aí, para concluir o que foi dito hoje, por que é importante a gente entender estudo sobre os temperamentos? Porque aquilo que me falta enquanto virtude, aquilo que me falta enquanto presença de Deus, é necessário que eu adquira isso enquanto virtudes para eu melhorar o meu comportamento, para eu melhorar as minhas atitudes e para que no final das contas o que se manifeste não seja o meu temperamento, mas seja a riqueza de personalidade que eu tenho. Porque afinal de contas, o que são os santos? Senão a presença de uma personalidade marcante e que marcou tanto que ficou impregnada no mundo. Então se você chega na França hoje, você vai ter lá um monte de capelas em homenagem a Santa Teresinha. Você chega aqui no Brasil, por exemplo, pelo menos em Minas Gerais, boa parte das capelas principais são de Santo Antônio. Quem que é Santo Antônio, senão uma presença de personalidade madura que fixou uma coisa nessa terra, que fixou uma mensagem? São Francisco, por exemplo, São Padre Pio, né? Que dispensa falar qual é o temperamento de São Padre Pio, né, gente? Dava tapa na cara dos outros, dava, né? Colérico de natureza, Padre Pio. Então a gente tem lá São Bernardo de Claraval, Santa Teresinha, Santo Agostinho, né? A gente tem São Tomás de Aquino, entre outros. A gente tem São Marcos, por exemplo, fleumático de natureza também. São Paulo colérico, inclusive, né? Só para encerrar, trazendo uma historiazinha que tem na Legenda Áurea, vai falar que São Paulo, quando estava na embarcação com João Marcos, né? Que é São Marcos, evangelista,
ele expulsou São Marcos do barco e disse para ele que não servia para servir nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele era muito fraco. Ele cedia muito e vomitava nas embarcações, ele passava mal. E o São Paulo colérico, né, daquele jeito, falou, isso acabou ferindo, não muito, porque fleumático ele esquece, então, deixa pra lá, ele tava meio doido, sei lá, São Paulo gostava de uma cachaça, qualquer coisa. Então ele separa, né, de São Paulo, e Barnabé defende ele falando, né, Barnabé intercede por ele, fala assim, se ele não serve, eu também não sirvo. E acontece um dos motivos do rompimento de São Barnabé com São Paulo. E no final da vida, a conversão daquele colérico para um coração manso e humilde manda chamar João Marcos, ou seja, São Marcos evangelista, e fala, Barnabé tinha razão, eu estava errado. Você também serve para servir nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente tem aí o Evangelho de São Marcos, que mostra, né, que São Paulo estava errado mesmo. E o Espírito Santo, ele tende a fazer sempre isso com o colérico. Mostrar para ele o quanto ele está errado, que ele não é suficiente de si, e o quanto que às vezes os outros estão certos, porque o colérico, ele tem uma necessidade de verdade e ele tende a ser assertivo. O fleumático, ele tem essa retração boa, passiva, mas que ele precisa adquirir uma virtude para se semelhar cada vez mais com o colérico. O melancólico, ele é muito retraído, então ele precisa cada vez mais se expandir como faz o sanguíneo, amar as pessoas e dizer, ter a coragem de dizer eu te amo também com mais facilidade, ser um pouco menos profundo sem perder a sua profundidade, e o colérico ser um pouco menos superficial sem perder a sua superficialidade, tá? Isso não é em termos pejorativos não, porque eu só chego na profundidade de uma coisa depois que eu passei primeiro pela superfície. Eu preciso, e quando chego no fundo, volta e meia eu preciso emergir para pegar um pouco de fôlego e voltar para o fundo de novo, certo? Então é isso, pessoal, um abraço. Lembrando, Dia dos Namorados chegando. Oi. É assim que faz nas blogueiras. Agenda diário, perdão. Nem eu sei o que é, gente. É que eu uso como uma agenda, então. A gente tem o diário, tem o copo. Um abraço e até amanhã. Fiquem com Deus, pessoal. Mandem perguntas lá, que amanhã eu vou tentar dedicar um tempo a responder essas perguntas. Se não der, nos stories de quarta-feira eu respondo. Um abraço, com Deus.